Gente mandando a mensagem e o número está aí na tela para você mandar mais perguntas. Vamos lá, por favor. Boa noite, Fox. Boa noite, Autuori. Aqui é Alexandre de Brasília, torcedor do Atlético. Eu gostaria de saber o porquê que o nosso time sempre fica na retranca depois de um resultado aparentemente seguro de 1-0, 2 e acaba levando gols. Um abraço. Um abraço. Primeiro, se falar em retranca, da maneira como o Atlético joga, é muito simples, né? Não tem nada a ver, nós não jogamos dessa maneira. O que acontece é que às vezes o adversário te propõe uma situação em que você não consegue sair. Agora, em nenhum momento nós começamos ou terminamos o jogo querendo defender. Acho que para colocar situações como essa, você tem que analisar o histórico da equipe, aquilo que tem feito. Acho que você deve ter acompanhado o Atlético Paranaense no campeonato do ano passado. Em nenhum momento, e até a nossa dificuldade realmente nos jogos fora de casa, é porque tentava propor o jogo, independente de ser dentro de casa, é aquilo que nós pretendemos ainda. Agora é um processo. O Clube Atlético Paranaense sempre teve nas suas equipes uma equipe que praticava futebol de transição, defender e sair rápido para o contra-ataque. Então ela trabalhava muito em transição defensiva. Hoje a proposta é uma outra, né? É de propor o jogo. E não é fácil. Isso sair e criar um processo desse em competições em que os resultados são importantes, né? Não é fácil. Agora, há situações que às vezes acontecem inconscientemente. O senhor nosso está aqui, sabe disso, que as equipes, acho que nenhuma equipe quer sofrer. Desnecessariamente. Nenhuma equipe quer se colocar aqui atrás, estacionar o ônibus. Tem gente que quer. Tem gente que gosta, realmente. Agora, a gente passou a usar essa expressão do ônibus depois de alguns jogos do Mourinho. Exatamente. Aqueles jogos ele queria. Exatamente, estacionou mesmo. Agora, o que nós temos que ver é realmente a maneira como a equipe quer propor o jogo e há um objetivo nosso de alcançar isso. Agora vamos sofrer. Aliás, eu acho que para você ser competitivo, e está aqui a palavra na enquete, né? Ser competitivo, e uma equipe de futebol, cara, isso é uma verdade. Uma coisa, duas situações são fundamentais para se tornar competitivo, além da sua qualidade técnica, que é essencial. É a capacidade de sofrimento que você tem para várias coisas, inclusive na hora que tiver que defender e defender bem, não é vergonha. Futebol é feito de ações ofensivas e defensivas, né? E a outra é o espírito de sacrifício que deve haver, cara. Eu acho que a equipe está caminhando para atingir essas duas coisas. Depois é pôr a qualidade e a confiança moral que vem com o resultado. Eu vou tocar num outro ponto. A gente estava aqui começando o programa e o Felipe Facincani passou por aqui para fazer a matéria, fazer o nosso making-off. E ele te fez uma pergunta sobre teu momento mais glorioso, sobre Botafogo, sobre Cruzeiro. Você falou uma coisa sobre o Mundial de Clubes que, não sei se você quer repetir, mas enfim, sobre a tua percepção do que foi o Mundial de Clubes que você ganhou, a importância que teve para você e o que representa o Mundial de Clubes, na tua opinião. Eu tenho uma opinião formada nisso, já expressei, eu acho um absurdo chamar um torneio como aquele de Campeonato Mundial de Clubes. O que o São Paulo ganhou. E o que anteriormente era apenas um jogo, né? Sim. Disputado em apenas um jogo. Os dois, você acha? É importantíssimo para todos os profissionais, para as instituições, para os clubes, né? O título é fundamental. Agora, eu não consigo entender aquilo como um campeonato mundial de clubes, né? As principais equipes têm 2 jogos a serem feitos, né? Foi o nosso caso. As outras ainda passam por um processo de classificatório, né? Para chegar até ali. Agora, nós vivemos isso de uma maneira diferente, sem dúvida. Em relação ao europeu, a preocupação deles é a Champions, eles não dão a atenção necessária, logicamente que querem ganhar, todos quando entram numa competição querem ganhar, afinal de contas para enriquecer mais ainda o historial de cada clube, mas eles não dão essa importância, né? Nós aqui somos obsessivos por Libertadores, né? Isso é claro. Você fala em Libertadores é tudo, e muitas vezes você compromete toda uma temporada em função disso, né? Da tentativa de ganhar. Da tentativa de ganhar, ou quando deixa de ganhar, né, as consequências negativas que geram em relação às outras, né?
Exatamente. E você, acho que foi o Atlético Mineiro agora que conseguiu, mas todos os clubes que você sabe bem disso, né? Pós-Libertadores, pós-título, ou quando não atingem o título, chegam à semifinal e não conseguem ganhar, há um processo ali de quem ganha, principalmente, de relaxamento, porque o foco é muito grande. As exigências são enormes da conjuntura do meio futebolístico em relação a ganhar uma Libertadores. E é natural que você dê uma relaxada. Eu acho que o Atlético Mineiro, quando ganhou a Libertadores agora, teve uma queda e depois recuperou bem. Mas a maior parte dos clubes, se eu estiver errado, por favor, me corrija, há uma tendência à caída na competição onde estiver envolvida. No caso, é o brasileiro. Teve o caso do Inter, que foi vice-campeão brasileiro depois, em 2006, ganhou a Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. Mas tem muito a ver com o que você falou. Que a Libertadores é assim, se você ganha, você perde o time todo. Você perde o time todo. Se você não perder parte do time na janela de junho, quando chega janeiro, você foi destaque na Libertadores, então aí o técnico é obrigado a remontar esse time, se é que o técnico vai continuar na equipe. O Atlético Nacional é a melhor exemplo atual. O Independente Del Valle do Sornosa também. Também. O Independente Del Valle simplesmente foi dizimado. Um outro time que começou. Começaram dois jogadores. Tanto é que o Sornosa, né, veio para cá nesse processo. Mas, você sabe bem, quando você ganha o título da Libertadores, daquele momento até chegar ao Mundial, dentro do clube, só se fala nisso. Só se fala nisso. Vive-se isso. Você tá entendendo? Mas então, tem uma vantagem, Paulo, desculpe. Nessa Libertadores tem uma vantagem. Porque entre o Mundial e o final da Libertadores, há um espaço menor do que nos outros anos. Então, quer dizer, perfeito. Esse período é um período até bom para o técnico, porque o técnico também motivar o time até chegar ao Mundial é um negócio muito complicado. Perfeito, mas a gente sabe disso. Naquelas circunstâncias, até agora, até esse ano que mudou, realmente quem ganha só se fala nisso. São 24 horas. O foco é total em relação ao Mundial de Clubes, né? Isso dilui um pouco o foco da competição que você tiver envolvido. Foi você com o São Paulo, mas uma exceção é você também, porque em 97 o Cruzeiro ficou pensando no Mundial, mas você foi embora. Não, foi. Não, foi porque nós já falamos sobre isso. Sim, você estava combinado. Porque eu já sabia, cara, um mês antes eu sabia. Um mês antes da semifinal foi contra o Colo-Colo em Santiago, eu já tinha estado com o presidente e vai haver problemas, iria haver problemas, como realmente existiram. E naquele dia, dentro do ônibus, após ter eliminado o Colo-Colo e classificado para a final, eu avisei ao Zezé Perrella, ganhando ou perdendo, no dia seguinte eu estou fora do clube. Mas foi uma posição que eu tomei em relação aos problemas que existiam com o então gerente, né, com o falecido Moraes. Eu vou pedir uma sequência aqui para o Paulo Vinícius Coelho conversar com o Sornosa a respeito do Fla-Flu, né, os jogos das semifinais da Taça Rio que vem pela frente. E antes que o Quesada, por favor, faça uma pergunta para o Tietê, que está em São Paulo participando do Boa Noite aqui com a gente. Segundo o Cuca, eu concordo com o Cuca, provavelmente o jogador mais versátil do futebol brasileiro. Né? O Tietê lateral, Tietê como volante, Tietê mais ofensivo. O Paulo depois mais para frente pode falar isso também. Você ter um jogador com essa qualidade, né, e durante o jogo você poder usar esse jogador em diversas posições, dependendo do que você tem pela frente. De repente você está com o resultado garantido, você segura um pouco, você precisa correr atrás, né? Eu queria que o Tietê falasse sobre isso, né? A importância que você considera de ser um jogador que possa atuar em várias posições, mantendo a mesma qualidade, Tietê. Bom, acho que eu procuro me adequar ao que o treinador primeiro e o que a equipe precisa. Claro que tem jogos que eu preciso ser mais defensivo, outros eu tenho mais liberdade para estar podendo chegar finalizando na frente. Mas a minha preocupação sempre é ajudar o Palmeiras da melhor maneira que eu puder, sendo marcando ou atacando, ou mais pelos lados do campo, tanto faz para mim, sendo que o Palmeiras consiga a vitória é o mais importante. Ô Tietê, jogar no Pacaembu é muito diferente do Allianz nesse momento do Verdão? Acho que a gente está bastante acostumado, né, a jogar ali no Allianz.
A nossa torcida nos ajuda bastante. Eles sempre lotam o estádio, toda vez que a gente vai jogar lá, eles estão empurrando a gente contra, independente do adversário que a gente for enfrentar. Muda um pouco, mas a gente não pode reclamar disso. Se a gente tiver que jogar até o final do campeonato no Pacaembu, claro que dando sequência nisso, a gente conseguindo passar das equipes, né? Aí acho que a gente não tem muito o que escolher, mas por minha preferência eu gostaria mais de jogar no Allianz. Daqui a pouco nós vamos colocar aí as parciais da enquete que o pessoal está participando com a gente. Isso aí, eu parabenizar o Tietê, né? Isso é leitura tática, né? Jogador que tem uma capacidade muito grande. Eu gostaria de pedir licença ao Bruno Pivetti, que trabalha comigo, que sempre falou muito do Tietê, cara. Eu vou mandar um abraço do Pivetti pro Tietê aí, aproveitando a oportunidade. Eu pensei que você ia convidar o Tietê para ir pro Atlético. Eu pensei que você ia ser agressivo e competitivo agora. O Bruno ia dar hashtag antiético. O Bruno Pivetti queria isso. O Bruno sempre falou do Tietê, mesmo antes dele ir para o Palmeiras, sempre falava. Eu estou aproveitando aqui, vou pedir permissão ao Pivetti, né, de mandar um abraço, porque ele sempre fala muito do Tietê. E aproveitando a oportunidade. Parabéns, Tietê, por tudo, principalmente pela sua qualidade e essa cultura tática que você apresenta para poder ter performance nas diferentes funções que você é exigido jogar para os seus treinadores. Parabéns. Obrigado, eu agradeço estar recebendo elogios de um treinador como você. É uma pessoa que já admirei bastante, ainda admiro. Então fico muito feliz e mando um abraço também pro Bruno, uma pessoa que eu tenho bastante carinho também. Muito obrigado. Vou dar sim. Valeu. Ô, Prieto, e que a gente não esqueça, a nossa pergunta também tem um pouquinho a ver com o Tietê, né? Porque o Tietê estava na mira do Corinthians, falava-se do Tietê no São Paulo, e aí o Palmeiras veio e levou o Tietê. Rápido. Né? Rápido. Não é a primeira vez que o Palmeiras faz isso. E respondendo a pergunta, hashtag competitivo. Eu ajudei a pensar na pergunta hoje, antiético é competitivo. Eu considero que o Palmeiras é competitivo nesse caso. Está dando 52% competitivo a 48%. O pessoal continua participando. Está aí a pergunta, a nossa enquete. Através do Twitter, a hashtag Boa Noite Fox. Você participa e dê lá o seu voto. PVC, vamos falar então com o Sornosa desse Fluminense que está indo bem? Do Fluminense do Campeonato Carioca. Eu queria saber se você já viu uma situação como a que você vai viver a partir do final de semana. Você vai disputar a Taça Rio, disputar o título da Taça Rio, já foi campeão da Taça Guanabara. Se ganhar a Taça Rio, vai jogar a semifinal do Campeonato Carioca para ser campeão carioca. Esse regulamento que você pega primeiro o Botafogo numa semifinal e depois o Vasco na outra semifinal, o que você acha disso tudo? Bueno, es muy complicado, ¿no? Complicado por la situación, ¿no? A veces es un poco confuso, pero hay que adaptarse, ¿no? Así son las reglas, así son los reglamentos del campeonato y bueno, uno como jugador siempre trata de dar lo mejor dentro del campo de juego, esperando no salir victorioso y Dios quiera que podamos salir campeón nuevamente, que esa es la mentalidad de todo el equipo, ¿no? Falamos sobre isso antes do programa começar. Quem foi o campeão do primeiro turno? Fluminense, Taça Guanabara. O campeonato de botão que a gente fazia quando era pequeno, não era tão simples, 2 turnos, né? PlayStation também. Era do PlayStation também. O campeão do primeiro turno, se repetir, bater campeão no segundo turno, pronto, é campeão, né? Não seria tão simples assim? No Equador é simples assim? Sí, seria simples assim? así es. En Ecuador son 2 turnos. En Ecuador son los primeros 6 meses, campeón. Los otros 6 meses, campeón. Si por ejemplo sale campeón un equipo y luego el otro disputan la final, campeón del fútbol ecuatoriano. Apertura e clausura. Eso. No Peru também é assim, né? No apertura, clausura. apertura y clausura. Es uno solo. Olha só. De enero a diciembre. Ok. Pero son Primeiro, sim. 2 O ano inteiro, de janeiro até dezembro. 2 turnos. O campeão do turno joga contra o campeão do Sim. outro turno. No meu tempo, o Peru era apertura e clausura. No, acá no es apertura, clausura no. Nós estamos com os jogos aí, olha, Vasco e Flamengo, as semifinais da Taça Rio. Como a gente vinha discutindo, no ano passado seria aí o segundo turno, né, do campeonato estadual. Atenção! Esse é o segundo turno. No sábado. E no domingo, Botafogo e Fluminense. São jogos deste final de semana do Campeonato Carioca.
É uma pena, né? Porque chega um momento do campeonato que foi tão elogiado, o Campeonato Carioca foi muito elogiado, né? Na forma de disputa que tinha. Nos anos passados. Nos anos passados. Né? E agora vira até um motivo de chacota, muita gente brincando com isso. A gente faz uma pergunta aqui para um jogador que está envolvido e fica difícil dele mesmo explicar e entender a forma de disputa. O Diego saiu de campeonato. campo ontem, Ele não sabia. Dizendo que, desculpe, tem que confessar que está um pouco confuso. Um pouco confuso para o jogador, Claro. que está na competição. Então, a gente critica o Carioca, mas o Paulista também tem um regulamento que é esdrúxulo, né? Porque você tem um grupo, você tem 4 times dentro do grupo e os times não se enfrentam. Mas tem uma diferença. Eles só se enfrentam contra os do outro. E tem uma coisa absurda. Um time pode, de repente, ser segundo no grupo com uma pontuação. É raro acontecer isso. Mas pode acontecer. E Já estar sei onde você vai rebaixado. chegar. E estar rebaixado. Aí, como é que você explica isso para um garoto de 8, 9 anos que está começando a gostar de futebol e precisa entender também esses regulamentos? Mas tem uma diferença, Paulo. Tem uma diferença que eu acho que é importante. Embora que a gente tenha todas as questões para avaliar, analisar, criticar e tudo mais, tem uma diferença que eu acho que é princípio do que você vai fazer com o campeonato. O Campeonato Paulista, com todos os defeitos que ele tem, subiu 35% a média de público. E o Campeonato Carioca tem 2.800 de média de público. O Campeonato Paulista tem 8.500, que é mais que a Copa do Nordeste, que é mais que o Campeonato Gaúcho, que é mais que o Campeonato Mineiro, que é mais do que o Campeonato Carioca. Todos esses que eu citei são maiores do que o Campeonato Carioca. Então tem um problema fundamental. Eu tenho que pegar meu campeonato, olhar para o que deu errado e melhorar no ano seguinte. Então, se você conseguiu aumentar 35%, mesmo sabendo que não é o ideal, né? Tá longe de ser o ideal, muito longe. Que vinha a cair mas de ano para ano. Alguma coisa eu consegui fazer, algum trabalho, tem que ter algum trabalho para eu fazer isso aqui se fortalecer, para eu trazer gente para dentro do meu estádio. Senão, cada vez vai ter mais menino na rua que a gente vê com camisa do Real Madrid, do Manchester United, do Bayern de Munique, do Barcelona. Mas eu sempre senti a Federação Paulista mais ativa em relação a isso. Inconformada, fazia experiências, tentou várias coisas. Eu acho isso fundamental, entende? Importante, importantíssimo você tentar outras. Foi a parada técnica, foi os dois árbitros, entende? Então está sempre aberto a essas possibilidades, né? Eu acho isso importante, porque você pode criar ali referências, parâmetros, refletir sobre aquilo que é melhor, como você falou, de um ano para o outro. Sempre foi, na minha perspectiva, mais ativa em relação a isso. Se eu ver um cachorro quente na praia e o cara não compra, eu tenho que quase vender pipoca, então, biscoito Globo, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que melhorar no que eu estou fazendo. E tem que vender, né? Para sobreviver. Então, mas veja só, Preto. A gente tem tantas coisas importantes para se preocupar com o futebol e a gente perde com as coisas que... Por exemplo, comemoração de gol. O jogador foi comemorar com a torcida dele. O jogador do Palmeiras, poderia ter sido o Sornosa, poderia ter sido o Tietchan ou qualquer jogador, não foi para a torcida adversária e deu uma banana ou fez algum sinal, algum gesto ofensivo, né? Então se perde tempo com uma discussão que não vai ajudar em nada o futebol. Outra discussão é essa, do gramado sintético da Arena da Baixada. Gente, é melhor esse gramado sintético do que aquele campo esburacado de tempos atrás da Arena, um lugar onde não bate sol, pelo clima de Curitiba, né? Então a gente às vezes não sabe discutir realmente aquilo que é importante ser discutido. Vocês preferem um gramado esburacado, cheio de barro, ou um gramado sintético que imita muito bem já o gramado natural, em que a chance do jogador se machucar é menor? Se aproxima bem do gramado Então, natural, são né? essas discussões que são importantes, entendeu? E mais pra frente eu quero perguntar isso pro Paulo, porque a FIFA libera e a CBF, a partir de 2018, proíbe. Eu queria tentar entender isso também. Tá, então vamos entender isso com o Tietchan e o Sornosa, né? E depois tem uma pergunta para o Tietchan através do WhatsApp também. Vamos começar com o Sornosa, que já está aqui do nosso lado, né, para falar a respeito... Você já jogou lá na Arena, em Curitiba, Arena da Baixada? Não. Em gramado sintético? Gramado sintético, grama artificial, mas você já jogou em outros gramados? Sim, né? Em México juguei. É muito diferente do gramado natural? É mais difícil de jogar nesse gramado ou você não vê diferença nenhuma? Mas depende da geração da grama. Da grama. Nem chamamos mais de gramado artificial, é FIFA Pro, porque é aprovado pela FIFA. Que gramado que você conhece, artificial?
El de Tijuana, em Vocês México. conhecem esse gramado? Não? Tijuana jogou Libertadores contra o Atlético Mineiro, Palmeiras, contra o Palmeiras. Corinthians. Então, Tijuana. quem conhece Autori? É Não, muito não, diferente não, da não, Arena, era aí que eu queria chegar. Inclusive, por exemplo, não vou cortar aqui o som, no Catar tem um gramado artificial de última geração, mas não é como o da Arena, em que tem, por exemplo, eles têm a fibra de coco, você está entendendo? Então, você pode considerar, tem substância natural ali mista, né? E todos os jogadores das equipes que foram jogar lá, não vi ninguém reclamar. Quem pôs a bola no chão e tentou jogar, cara, pelo contrário. Aliás, Eu pisei lá. você esteve lá, o campo do Itaquerão é tão ou mais rápido do que a Arena. E tem uma porcentagem de grama, Tem vamos também, falar grama claro. sintética, que é o termo mais fácil, mas tem uma porcentagem tem. de grama Mas sintética. muito pequena. Agora, da Arena do Corinthians esse é campo, uma porcentagem muito pequena, muito pequena. Mas Esse vamos campo onde o Sornosa. Sornosa jogou, alguns jogadores brasileiros que lá atuaram, com quem a gente conversou, falaram que não dá para comparar, que é de péssima qualidade. Não dá para comparar, por exemplo, com a da Arena da Baixada. Mesmo assim, o Palmeiras empatou lá e o Atlético empatou lá. É. A tua experiência como é? Cuando yo jugué, yo en ese entonces jugaba en Pachuca. Enfrentamos Tijuana, Pachuca. Nos fue bien, ganamos de visitante 2-1. Un campo bueno, se podía jugar. Todo el equipo en sí se sentía bien. Y por ahí sí se sentía de repente, por ahí como que ese miedo de frenar porque te podías torcer. Pero el equipo en sí, todo salió muy bien del partido, ¿no? Bom, o Sornosa, eu acho que a maioria entendeu, mas para quem não entendeu, ele falou que existia gostou do gramado, muito bom e tudo mais, mas havia uma certa preocupação no momento de você parar rápida, abruptamente, vem na velocidade, correndo e frear. E ganhou o jogo. E deixa essa uma preocupação na cabeça do atleta por conta de uma contusão de ligamentos e tudo mais, não é isso? Sim. Perfeitamente. Tietê, o que você pode falar a respeito desses gramados que não são naturais? Bom, a gente teve uma experiência no ano passado no campo do Atlético, lá na Arena. Acho que a única coisa é que você tem que estar mais atento, a bola corre bastante ali, mas sobre o estado uma grama muito boa, não tenho o que reclamar. Essa insegurança aí que foi citada, acho que no México, né? Essa preocupação a gente não tem, a gente só tem que estar atento ali, porque qualquer bola que você dominar errado, ela vai correr ali e vai escapar do nosso domínio. Esse gramado que nós estamos mostrando ali é do Tijuana, que a gente fala, esse que nós falamos a respeito. E tem a pergunta no WhatsApp para o Tietê também, é só colocar no ar. Vamos lá. Boa noite, pessoal da Fox. Meu nome é Eduardo, sou de Ribeirão Preto. Quero fazer uma pergunta para o Tietê. Tietê, no Campeonato Paulista, o Palmeiras é o time a ser batido. Em função disso, os outros times estão explorando muito os nossos espaços de contra-ataques. Podemos esperar um time mais compacto e mais competitivo ainda na Libertadores? Um forte abraço. Um abraço. Acho difícil falar que a gente está deixando espaços ou algo do tipo. Que nem na partida de ontem contra o Novo Horizontino, é uma equipe muito bem organizada, nos criou ali muitas dificuldades. A gente, dentro da partida ali, o Eduardo soube como falar com a gente para a gente estar se posicionando melhor ali. Realmente as equipes vêm explorando mais o contra-ataque, principalmente quando a gente joga dentro de casa, mas é algo que a gente vai saber como fazer ali na partida. O Eduardo vem se comunicando bem com a gente, deixando bem claras as ideias dele. Então a gente vai procurar sempre melhorar cada jogo também. Eu acho que eu interrompi, você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar sobre a história do gramado, passou. Falamos do gramado já. Eu pisei no gramado da Arena e o gramado é grama. O gramado da Arena é grama. A gente já fechou esse tema? Eu só queria saber do Paulo como é que vai ficar, né? Porque a última informação é que 2018 tem que voltar a grama chamada natural, né? Natural. Quer dizer, como é que fica o investimento do clube, né? Que gastou dinheiro para fazer o
para colocar lá o FIFA Pro, né, como é chamado o gramado sintético, com aprovação inclusive da Federação Internacional de Futebol, que é o que consta, é a que manda no futebol mundial, né? E aprovou já. Não, nós acreditamos que o Clube Atlético Paranaense vai continuar com o seu gramado FIFA Pro e vai poder competir. Né? A gente sabe que os dirigentes brasileiros se esmeram em criar regulamentos como esses desses campeonatos. Né? Eles são realmente pródigos nisso. Agora, continuo acreditando no bom senso das pessoas, né? Na capacidade de entender aquilo que é bom ou mal. Você foi muito feliz quando você colocou. O que nós vamos preferir? Punir a um clube que se estrutura, né? É organizado, né? Tem uma infraestrutura extraordinária, o PVC teve lá e viu isso, que dá conforto aos intervenientes no espetáculo e aqueles que vão assistir, ou nós vamos continuar tendo que entrar para fazer jogos, saindo do vestiário e tendo que atravessar um túnel cheio de água parada, pisando numa tábua? Entende? Então, cara, não tem explicação determinadas atitudes tomadas por alguns dirigentes, por interesse ou talvez por inveja, e corroboradas pela instituição que deveria cuidar, estar mais atenta àquilo que é importante para o futebol brasileiro como um todo. E quando falo isso, gostaria muito de separar aquilo que é o trabalho extraordinário que a seleção faz hoje com o Tite e a sua equipe, tá certo? E de pessoas de profissionais que hoje estão envolvidos na CBF, que têm muita qualidade. Agora, a instituição que deveria cuidar do futebol brasileiro, e futebol brasileiro não é seleção, são os nossos problemas internos, é a preocupação em melhorar dia a dia a qualidade do espetáculo, né? De proporcionar melhores condições aos intervenientes e àqueles que vão assistir ao espetáculo. Né? Então é só uma questão que se coloca, e eu acredito que as pessoas terão um bom senso e que o Clube Atlético Paranaense vai continuar, né, com o seu excelente estádio, com o seu excelente gramado e a disputar as competições que tem que disputar. Quando o Tite foi convidado, estou tocando no Tite porque você tocou nisso agora. Quando o Tite foi convidado, muita gente colocava o dilema de aceitar ou não trabalhar na CBF. Digamos que fosse para você. Paulo, agora seria muito fácil para mim responder isso, né? Mas não teria a menor chance de eu estar ligado, e tenho por que falar isso, porque houve uma situação, não para a seleção principal, mas das pessoas que antes estavam na CBF, mas em relação às categorias básicas. E eu falei que eu não poderia ser incoerente com aquilo que eu falo, né? Não podia, de maneira nenhuma, preconizar algumas coisas e associar a minha imagem à instituição que, nesse momento, eu sou extremamente crítico a ela, da maneira como se comporta em relação ao futebol brasileiro. Né? Em termos de habilitação, em termos de capacitação dos profissionais, eu acho fundamental nós pensarmos que aqueles que são os segmentos e as classes que são intervenientes necessitam, através de congressos próprios, né, pensar o futebol de uma maneira, e que no final a instituição comando o futebol brasileiro pudesse reunir num grande simpósio e auscultar as ansiedades, os anseios de todos aqueles que realmente formam aquilo que é o fenômeno do futebol. E digo, jogadores, e nas pontas eu vou me referir aos dois grandes protagonistas, jogadores, digo, quando falo em técnico, entenda comissões técnicas de uma maneira geral, digo dirigentes, digo árbitros, digo imprensa e digo público. O primeiro que eu me referi, os jogadores e o público, são os verdadeiros protagonistas. Agora, para não criar problemas no espetáculo, é importantíssimo que nós aparemos as arestas que existem. Não podemos ver fantasma profissional, não podem ver fantasma na imprensa, por exemplo. De que maneira nós vamos terminar com isso? Justamente criando uma possibilidade de que se discuta, se reflita o futebol de uma forma geral. E isso é o que eu vejo em todas as federações, por esse mundo afora, habilitam profissionais. Eu tenho aqui uma situação, só para não me alongar muito, importante. Acho que é importante
de nós termos alguém na CBF que seja um ex-jogador habilitado, capacitado, com nível, né? Porque ao ir, né, fora do Brasil, poder pensar que o futebol brasileiro está ligado àquela imagem, né? Que é o que no fundo acontece por exemplo, com o Bayern de Munique em relação à sua gestão, que tem a ver com todos os ex-jogadores e grandes jogadores ali. Autori, esse seu pensamento e essa resposta que você deu agora pode fazer a gente entender, então, que o Bruno Pivetti assume o time e você se torna um Alex Ferguson? Vai para uma parte de gerenciamento e direção no futebol? Não. Está perto de acontecer? Não, eu tenho esse objetivo, sim, de entrar só na gestão técnica, né? Não é outra coisa. Não sei se vai acontecer no Clube Atlético Paranaense, não sei, há uma possibilidade, não sei até quando estarei no clube, onde estou muito feliz, né? Pela maneira como sou tratado e como vejo uma lógica nas ações, na gestão do clube, né? O PVC sabe disso, falamos bastante disso. E eu acho que o que eu gostaria hoje é exatamente isso, gerar oportunidade para aqueles, né, que têm qualidade, que eu acho que o caminho está perigoso em relação àquilo que estão se colocando, em relação aos técnicos no futebol brasileiro, jovens e veteranos. Eu acho que não é isso. O tema todo é a qualidade e a capacidade que cada um tem de gerir pessoas, de conhecimento que tem e para aplicar os conceitos táticos e estratégicos com os quais trabalham, entende? E isso não tem a ver com idade, né? Eu quero abrir oportunidades para os mais jovens e quero cuidar deles como não fui cuidado em praticamente lugar nenhum que passei em relação, eu e todos os outros técnicos no Brasil afora, né, do pouco cuidado que se tem com eles, né? Eu gostaria de no futuro poder fazer isso. Ser o técnico dos técnicos. Do clube. O técnico dos técnicos do clube. Por aí. Vamos ver como é que está aí o resultado da nossa enquete. Parciais até agora está 55-45%, é isso? 55 para competitivo, então o pessoal entendendo que o Palmeiras está sendo competitivo dentro do mercado da bola na sua postura de contratação. Eu vou pedir para o Quesada fazer uma pergunta para o Tietê. O Tietê, já lembro, fica menos tempo com a gente aqui, tem que trabalhar amanhã um pouco mais cedo em São Paulo. Então o Quesada manda uma pergunta para o Tietê e depois a gente vai com o Sornosa. É uma pergunta básica, mas sempre gera uma discussão muito legal, não é? É quando a gente pergunta qual time tem o melhor elenco do Brasil? É o seu Palmeiras, Tietê? Uma fácil para você. Com certeza. Com certeza, acho que é o meu Palmeiras. Posso emendar aqui? Que a resposta poderia ser outra, né? Às vezes você joga a resposta para adversário, né, Paulo? Podia falar Flamengo, Atlético Mineiro, né? Só para completar, PVC, por que você considera que tem o melhor elenco o Palmeiras no Brasil? Porque é o clube que eu jogo e é o que eu defendo com unhas e dentes. Então, vamos lá. Nessa linha daqui, hoje circulou muito a história do Valdívia, né? Eu já dei a informação aqui mais cedo. A informação que eu tenho, o Internacional me diz que não quer negociar o Valdívia. O Palmeiras diz que espera a definição do Valdívia, se ele sai do Internacional e se ele vai para o Corinthians, e só depois espera. Mas no Palmeiras o comentário é o seguinte, a respeito do Luan, que vai chegar, e do Valdívia, que não sei se vai chegar. O comentário é o seguinte, Tietê, os jogadores procuram, eles querem jogar no Palmeiras. Tem jogador hoje que te liga dizendo que quer jogar no Palmeiras? Tem jogador que te liga perguntando como é que tá aí, como é que é jogar com o estádio lotado? Você tem recebido esse tipo de comentário de jogadores amigos seus que estão em outros lugares ou isso não acontece? Isso acontece mais da parte assim dos meus amigos de Audax, né? Quando eu tenho contato, às vezes eles me perguntam, até quando eu falei com o Fernando Diniz logo no início que eu vim para o Palmeiras, eles me perguntavam como era, se eu estava achando legal, e eu falei que era uma experiência nova e estava sendo muito bom e vem dando muito certo. Estou muito feliz aqui no Palmeiras até agora.
Ô, Tietê, o jogo da Libertadores da América contra o Jorge Wilstermann foi um verdadeiro sufoco no Allianz Parque. Teoricamente, imaginava-se um jogo menos difícil para o time do Palmeiras e o gol saiu lá aos 50 minutos no segundo tempo. Vocês vêm de vitória contra o Novo Horizontino. Como é que é trabalhado esse processo na cabeça dos jogadores entre vocês? Por exemplo, no Campeonato Paulista, vocês estão entendendo o time já praticamente classificado. Qual é o próximo objetivo do Palmeiras? Não, a gente pensa jogo a jogo. Primeiro é deixar claro que a gente respeita muito a equipe do Novo Horizontino, não tem nada decidido ainda. Como eu disse, foi um jogo muito difícil. Pode parecer para quem não viu o jogo que foi 3-1, que o Palmeiras teve bastante superioridade, mas foi ao contrário, foi um jogo muito difícil, a equipe deles muito organizada. Então, o próximo jogo nosso é contra eles novamente, a gente vai pensar neles, procurar fazer um bom jogo para que a gente consiga essa classificação, sempre respeitando o nosso adversário. E aí sim, depois, na próxima semana, tá pensando no jogo da Libertadores. Tá, tem um grupo da Libertadores que nós vamos colocar no ar aí. Tá aí, o Palmeiras, no grupo 3, lidera com 4 pontos, né, depois de um empate e uma vitória no segundo jogo. O Jorge Wilstermann, 3 pontos. Peñarol, 3 pontos. E Atlético Tucumã, 1 ponto. O próximo adversário do Palmeiras é o Peñarol, time uruguaio. Exatamente. Júnior, você vem jogar no Brasil, enfim, tem vindo muito jogador da América do Sul para o futebol brasileiro. Há muitos jogadores fazendo sucesso. O caso do Borja, que chegou agora, o Beiril, que tem uma expectativa muito grande, o Lúcio, que está muito bem no Atlético Paranaense. Nos últimos anos vieram vários que alguns passaram por aqui e não ficaram. Então, muitas vezes a gente acha que o nível técnico do futebol brasileiro já foi muito melhor jogado aqui. Mas muitos que vêm para cá têm um pouco mais de dificuldade para jogar. Eu queria que você me dissesse, chegando aqui, o futebol brasileiro é como você imaginava que é, mais fácil de jogar aqui do que você imaginava, mais difícil jogar aqui do que você imaginava. Como é que é em termos de adaptação? No, cuando uno está afuera, cuando uno está en el país, uno ve el fútbol exterior muy distinto. Yo miraba el fútbol brasileño y la verdad que es muy competitivo. Estando acá lo comprobé, equipos que están en Serie B jugando con los equipos que están jugando en Serie A, no hay mucha diferencia porque son equipos muy competitivos, hay jugadores a buen nivel que pueden complicar a cualquiera, así que estoy viviendo la realidad del fútbol brasileño, es un fútbol muy dinámico, es fútbol muy técnico, le gusta el mano a mano, le gustan encarar y es importante, ¿no? Porque dentro del campo de juego uno se siente bien, se siente confortado con todo el planteamiento que se puede hacer, ¿no? Você acha competitivo ou você acha que ele está sendo otimista? Paulo? Eu expressei a minha opinião ano passado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o nível competitivo foi de médio para baixo, não alto. Acho que é um futebol que ainda propõe muito as marcações individuais, né? Não se joga mais assim no mundo? Não se joga mais assim no mundo, e aqui ainda se consegue ganhar títulos com essa perspectiva, que é importante, e porque vira referência, né? Então, eu continuo, vou esperar o próximo Campeonato Brasileiro para fazer uma análise em relação se melhoraremos ou não esse nível, e tenho como argumentar o porquê que disse aquilo naquela altura, né? Entende? Então, o mais importante é que jogadores da qualidade do Sornosa e do seu companheiro que veio contigo, o Orejuela, da maneira como entraram e encaixaram bem na equipe do Fluminense, né? Eu acredito que a gente vá, nesses próximos tempos aí, no futuro imediato, melhorar um bocado o nosso planteamento tático dos jogos, né? E isso vai gerar um aumento do nível competitivo. Espero que isso ocorra. Eu me comprometi a liberar o Tietê às 10 horas da noite, então, Quesada,
a última pergunta para o Tietê, ele responde e se despede. O Tietê está muito ponto, ele está me driblando em todas que eu pergunto, rapaz. Vou tentar arrancar uma boa dele. Você tem que marcar ele como se fosse um Tietê. Ah, eu não conseguiria marcar o Tietê, não. Tietê, eu também considero que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Estou com você nessa. Quais são os outros times que se aproximam do Palmeiras? Essa você pode responder. Bom, acho que tem várias equipes que têm um elenco bom. Dentro delas, acho que está o Flamengo. Difícil aqui eu falar todas. Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Atlético sempre chega forte nas competições, Atlético Paranaense. Fluminense também. É uma equipe que cria bastante dificuldade, até por ter jogadores rápidos ali na frente. Mas aí entram outras também. O Tietê, você acha que o Valdívia se encaixa bem nesse time do Palmeiras? Bom, jogador de muita qualidade. Hoje, por incrível que pareça, eu estava na rua e fui perguntado sobre o Valdívia. Falei que era um jogador muito bom. Mas aí eu deixo para o pessoal da diretoria, para o Alexandre lá, que toma conta dessas negociações aí. Tá certo. Olha, a enquete, como eu disse, né, é em cima disso, por isso que eu fiz a pergunta para você logo no início do programa. Então, de acordo com o combinado, Tietê, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Boa Noite Fox. A Eduarda Pessinati está aí do seu lado. Eduardo, se tiver uma última pergunta mesmo para o Tietê, fique à vontade. Faça aqui a nossa despedida, então, do Tietê nessa edição do Boa Noite. Tietê, grande abraço para você, boa sorte, sucesso aí com o Palmeiras. Obrigado, boa noite. E é uma satisfação muito grande estar participando do programa. Para finalizar, somente então da minha parte aqui, vocês diziam sobre a versatilidade do Tietê, né? Ele que defende também, ajuda no ataque, tem ajudado, fez 2 gols em 5 jogos que disputou este ano, ficou um mês fora por conta da lesão no ombro. Queria saber se está 100% aí com o ombro, como foi ficar esse um mês fora logo no início da temporada e se vai marcar mais gol do que o ano passado, que você fez 4, esse ano já tem 2. Bom, eu fico feliz, como eu sempre deixo claro. Primeiro eu penso no coletivo, o Palmeiras está vencendo. Claro que depois eu também quero estar podendo contribuir com gols e espero que as coisas continuem caminhando e continuem dando certo no Palmeiras. Ok, obrigada e boa noite. Boa noite, eu que agradeço. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduarda Pessinati, mais uma vez. Grande e forte abraço, então, para o Tietê, jogador do Palmeiras, que passou na primeira partida pelo Novo Horizontino e tem o segundo jogo que vai acontecer agora no Pacaembu. A gente continua aqui com o Paulo Autuori e Sornossa, os nossos convidados do Boa Noite Fox. Júnior Sornossa, quem está melhor, o Fluminense ou a seleção do Equador? Complicado, ¿no? Complicado. Porque Ecuador tiene buenos jugadores que están jugando en el fútbol europeo. Nosotros acá haciendo nuestro trabajo como equipo estamos bien confortados, estamos bien unidos. Es importante el técnico también, ¿no? que nos habla de la buena manera y nosotros estamos por buen camino, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo lo que el técnico nos pide y bueno, esperemos seguir con esa línea, ¿no? E como é que está sendo para você trabalhar com um técnico brasileiro? Você tem o Abel Braga lá como professor, o Abelão. Como é que é a relação com ele? No, muy buena, la verdad que es muy buena. La relación que tengo con el entrenador es muy buena, conversamos mucho, me está ayudando también en algunas cosas que no entiendo. Para que dentro del campo de juego pueda rendir al 100% lo que él me requiera, ¿no? O dia que virou o jogo contra o Botafogo, que o Abel disse que entrou no vestiário no intervalo, perdendo de 2-0 e pagou geral, disse que ficou louco. Ficou louco. Quero que você diga, em bom espanhol ou em bom português, o que foi que ele disse? Ou o que você entendeu ou o que você não entendeu do que ele falou ali? Precisamos saber, hein? Bueno, entendí todo lo que... Sí, entendí todo. Mas no te puedo decir lo que nos habló.
Pero creo que reaccionó el equipo, porque en los primeros 45 minutos no nos encontrábamos, estábamos un poco idos del partido, y cuando Abel nos regañó, se puede decir, el equipo como que reaccionó, y en el segundo tiempo salimos con una mentalidad de remontar el marcador. Gracias a Dios pudimos ganar, que la verdad que fue muy buena la regañada de Abel también, ¿no? Você tem Perdão, pode falar. Não, o Abel falou o que ele disse. O Abel disse aí publicamente. Não, eu queria saber se ele entendeu o que ele falou. Sim, entendi, sim. Seguro. Seguro que sim, com essa regañada. É linguagem universal como o amor. A raiva do técnico e o amor são linguagens universais. Verdade. Por favor, Quesada, vamos lá. Para explicar a história do Júnior, né? Do Júnior, boa. Porque o futebol brasileiro, para mim, é uma referência mundial. A gente às vezes fica com esse complexo de vira-lata, de achar que tudo que está lá fora é muito melhor e as nossas coisas são ruins, não é? Mas tem o nome em homenagem a um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, né? Para quem não viu jogar, o Júnior foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Como é que começou isso? Sí, la verdad que comenzó por, bueno, mi padre y mi madre estando juntos, y cuando nací, el primer hijo, mi padre quiso que fuera un varón para ponerle el nombre de Junior. Gracias a Dios nació mi hermana, tengo una hermana mayor. En el segundo pues nací yo, y fue a ese jugador brasileño. No tengo la oportunidad de conocerlo, espero conocerlo en algún momento, la verdad. Sería muy bueno para mí, ¿no? Gracias a él nací yo, Junior, a su nombre. La verdad que bueno, que fue mi padre. Mi padre gustaba mucho del fútbol brasileño, de mirar la selección brasileña, y bueno, la verdad que le agradezco a mi padre también, ¿no? por inculcarme cosas buenas y llevarme por el camino del bien, ¿no? Você chegou a ver em vídeos o Júnior jogar? No. Não? No tuve la oportunidad de verlo jugar. Paulo, jogava pouco, né? Putz, joga muito. Nós vamos resolver esse problema. Gente de muita qualidade. Vamos resolver esse problema. PVC vai resolver agora, vai colocar Colocar um vídeo do Júnior. Como é que agora há pouco a gente brincou aqui com relação a tudo aquilo que disse o Abel Braga no vestiário, naquele momento, né, de estresse do Abel, como disse o autor, todo mundo sabe, porque ele próprio disse que deu uma dura no time, falou alto, falou forte com todo mundo. Hoje, com um jogador sul-americano, a comunicação está fácil dentro de vestiário e melhor ainda dentro do campo, quando praticamente eles não conseguem ouvir o que grita, o que diz o treinador, Autuori. Você tem jogador estrangeiro na sua equipe também? Tem o Lúcio, que é um exemplo de profissional, né? Eu acho que normal, né? Para mim não é muito difícil, porque eu vivi 4 anos e meio no Peru e arranho alguma coisa. Mas dentro do grupo, entre os Mas dentro jogadores. do grupo não. Até no nosso caso, então, menos ainda, porque o Lúcio jogou muito tempo no Porto, né, cara? Fala bem o português. É tranquilo. Agora, a linguagem entre eles é muito clara, né? E independe da nacionalidade, a linguagem da bola, do futebol, cara, e eles se entendem bem. Não vejo problema nisso, não. Até porque quando eu trabalhei no Benfica, recém havia sido homologada, passou a ser a Lei Bosman, né? E naquela altura, no grupo do Benfica tinham 13 nacionalidades distintas. 13, uma coisa incrível. E naquele tempo muitas críticas aconteciam a isso, né? Hoje eu vejo equipes portuguesas e equipes italianas, como o Inter de Milão do Mourinho, e mesmo equipes inglesas jogando praticamente todos os jogadores que não são, né, nativos. Não são Granada no mês passado. Nós fizemos um jogo esses dias, né? Foi. Uma transmissão. Foi na Alemanha o Hoffenheim. Eu não sei se foi o Hoffenheim. A Eintracht Frankfurt. O Granada, no mês passado, se tornou o primeiro time espanhol na história a alinhar 11 jogadores de 11 nacionalidades diferentes. O primeiro time na história do futebol europeu a jogar com 11 estrangeiros foi o Chelsea, num jogo contra o Southampton, em novembro de 1999.
Jogava o brasileiro Emerson Tomé, que jogou em Portugal também, o zagueiro. Tomé. Ô, Sornosa, e aí, o que você tá achando? Nós estamos conversando aqui, ele está assistindo vídeos. E aí, o cara é bom ou não? Bom, muito bom. Joga Como você? Sim. Não, muito bem, muito bem. Você tá vendo ele jogar como meia ou como lateral aí? Ele? Aqui como meia. Aí como meia. Dava pro gasto, né? Começou como lateral direito, virou lateral esquerdo. Lateral direito rapidamente, lateral esquerdo da seleção da Copa de 2002. Aqui já mais perto do final de carreira que você está vendo, já era meio armador do Flamengo, campeão brasileiro em 92. Um momento extraordinário da carreira do Júnior. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro PVC, deixa uma pergunta pro Paulo Autuori para ele responder depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Eu queria que você falasse um pouco sobre, eu te perguntei isso até no Vision Fox que a gente fez, mas acho que vale a pena a gente tocar nisso. Você completou um ano de trabalho pela primeira vez no clube brasileiro e trabalha num clube que não tem um técnico de janeiro a dezembro desde o ano 2000. De todos os grandes clubes do Brasil, é o time que, dos 12 grandes mais o Atlético, é o time que há menos tempo consegue ter um técnico. Comece em janeiro e termine em dezembro com o mesmo treinador. Isso te dá algum tipo de insegurança? Ou isso te dá uma capacidade de avaliar o que sobre o futebol brasileiro hoje? Responde já, então, depois do intervalo. Boa noite, Fox. Vocês participando com a gente através do Twitter, a hashtag Boa Noite, Fox. É rapidinho o nosso intervalo, pessoal. Sornosa e Paulo Autuori são os convidados de hoje. Até já. Embrutece muitas pessoas, né? Você vê, não como um oponente ou como um adversário, mas você, que eu digo, no geral, como um inimigo. E esse clima de guerra, essa competitividade exacerbada que existe, né? E você vê momentos desses, assim, infelizmente, originados, a gente sabe como, né? Mas é lindo demais e é o que dá esperança a gente, né? Isso foi muito bonito, essa homenagem, a maneira como a Chapecoense recepcionou e recebeu a delegação do Atlético Nacional. E, eu senti isso, e lá tive a oportunidade de falar, né? Como os colombianos, né, trataram esse como um todo, né? Eu acho que foi um grande tapa de luva de pelica em nós, em relação à maneira como eles se portaram, com o sentimento que exteriorizaram, né? E encherem o estádio daquela maneira como encheram, sem ter uma partida de futebol. Horas depois. Não precisa dizer nada. E o carinho que eles demonstraram, e sempre com os brasileiros, sempre demonstraram, e nesse particular, de maneira extraordinária. Sornosa, como é que você está vendo essa homenagem que o Brasil hoje faz aos colombianos, da mesma forma que os colombianos surpreenderam o mundo, surpreenderam o planeta, não só do futebol, mas o mundo todo acompanhou a recepção que os brasileiros tiveram, né, na homenagem que eles fizeram lá no Atanásio Girardot, o estádio, como disse aqui o Paulo Autuori, horas depois com aquele evento que eles fizeram, onde seria, na verdade, naquela noite, naquele horário, o momento da decisão, o jogo, né? Sí, la verdad que da mucha tristeza, ¿no? Por todo lo que pasó. Yo estaba en Ecuador y me enteré la noticia el otro día porque fue en la madrugada. Y la verdad que fue algo muy penoso para todo el mundo del fútbol, para todas las personas. La verdad que fue muy triste saber que un equipo va por un sueño de conseguir algo importante y encontrarse con eso. La verdad que fue muy triste para todo el mundo. Y también qué buen gesto de Atlético Nacional poder darle el título a Chapecó. Creo que fue lo más importante para todas esas personas que siempre estuvieron ahí con todos los compañeros, ¿no? Foram generosos, realmente foram muito generosos. Então amanhã a cobertura total e a partir das 6h30 da tarde estaremos juntos com Chapecoense e Atlético Nacional. É a decisão da Recopa Sul-Americana. Veja aí a Chapecoense, vem 100%, né, depois daquela derrota no jogo da Conmebol Libertadores Bridgestone. 5 jogos, 5 vitórias. Vem invicto o time, marcou 18 gols, sofreu apenas 3.
Esta é a campanha da equipe do Wagner Mancini, o técnico da Chapecoense. E a campanha do Atlético Nacional, Colômbia 2017, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, um aproveitamento de 78,8%. Vai ser um grande jogo, Chapecoense e Atlético Nacional. PVC, eu vou pedir para você repetir, então, a pergunta que você fez para o Paulo Autuori antes do intervalo, por favor. O Atlético não tem um técnico que dure de janeiro a dezembro desde 2000. Você completou um ano, voltando para o Atlético Paranaense. Voltando para o Atlético Paranaense. Você completou um ano agora, primeira vez que você tem um trabalho de um ano num clube brasileiro. No Peru você conseguiu. O que isso representa? Como é que você analisa isso? O Atlético não ter de janeiro a dezembro te dá insegurança? Ou o que isso representa? Não ter tido nunca um trabalho de tanta continuidade? Aqui no Brasil nunca, realmente. Não, insegurança não me dá porque é a realidade do futebol brasileiro, né? E aquele que não estiver pronto a entender isso dificilmente vai poder vingar dentro do que é o nosso futebol. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Peru 4 anos e meio, trabalhei no Marítimo 4 anos e meio, trabalhei no Al Rayyan 4 anos e meio também, por acaso, coincidentemente. No Japão tive 2 anos, né? Porque há uma lógica. O que eu digo, e você já me ouviu falar isso, que o mais me atrai no Clube Atlético Paranaense é a lógica da maneira como o futebol é tratado, na gestão do clube, que é exemplar, né? E isso, nós temos o Petralha como a cabeça pensante de tudo. O que falou há 20 anos atrás que ia conseguir, conseguiu e o fez com muita competência, com muita persistência, né? Porque percalços existiram muitos, né? Mas sempre se manteve fiel e leal àquilo que imaginou e conseguiu transformar aquilo em realidade, né? E agora fala em ser campeão do mundo em 10 anos. Cara, a ideia de falar é colocar o Clube Atlético Paranaense em condições de disputar as competições que estiver envolvido com chances reais de vitória. Eu acho que esse é o grande lance, né? Agora, não é um processo fácil, porque no futebol, o jogo, e por isso é a paixão que você não tem o controle de tudo. Naquilo que você tem o controle, você aposta suas fichas e sabe se tiver qualidade, conhecimento, persistência e souber aplicar as coisas acontecem. Agora, o jogo é assim, é a imponderabilidade que existe no futebol que faz ser a paixão que é no mundo todo, né? Mas eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Para mim é uma satisfação poder dar continuidade. Esse prazo de um ano, para mim, apenas representa uma coisa: dar continuidade a um trabalho que tem lógica, né? Porque o que eu coloco sempre para os jogadores, onde passa, é o seguinte: ganhar se ganha. A questão é, e o dia seguinte? Entendeu? Você vai ter condições de continuar a ganhar ou não? Vai se o fato de você ter ganhado represente uma lógica, uma coisa consistente, que não seja efêmera, e o futebol é generoso por isso, que permite tudo, inclusive você não está pronto para ganhar e ganhar. E na Europa os grandes técnicos montam seleções, né? Tem muito dinheiro, então podem contratar um jogador para cada posição. Aqui no Brasil, na maioria das vezes, não é assim. Eu quero saber do senhor Nossa, a cada dia o futebol brasileiro vem abrindo mais espaço para os jogadores aqui da América do Sul. Se a gente tivesse aí apenas 2 vagas, de repente só uma em cada clube, certamente o senhor Nossa teria ido para a Europa, não teria vindo para o Fluminense. Ou se viesse, de repente, Orejuela não estaria aqui. Com essa abertura, senhor Nossa, a gente vê mais jogadores sul-americanos atuarem aqui, mas é claro que há sempre o projeto de jogar na Europa. O seu especificamente, o que você está planejando para a tua carreira? Quanto tempo você quer ficar no Flu? Você quer ter uma experiência de jogar no futebol da Europa? O que você tem planejado para a tua carreira nesses próximos anos? Bueno, mi mentalidad es estar acá, cumplir mi contrato. La verdad que es muy bueno estar acá viviendo el fútbol brasileño, el yoga bonito como nosotros lo conocemos. Quién sabe, más adelante se puede abrir algunas puertas en el fútbol europeo, bienvenido sea, para un jugador joven como yo, con muchas ilusiones de salir adelante, sacar adelante a la familia y nada, yo trabajo
para seguir creciendo, para seguir madurando, coger mucha más experiencia y la verdad que el fútbol brasileño me está ayudando mucho, espero seguir trabajando de la mejor manera para seguir creciendo como futbolista, ¿no? Depois do Boa Noite Fox, nós vamos ter o Central Fox e na sequência nós vamos reprisar o Aqui com Benja, que entrevistou o Cicinho. O programa foi ao ar neste final de semana. E de uma repercussão não só aqui no Brasil, mas de repercussão internacional. A gente pode até ilustrar aí na tela, né, o que a capa de alguns jornais acabou dizendo pelo mundo. O Cicinho deu uma declaração, aliás, durante toda a entrevista, o Cicinho foi muito sincero e disse, por exemplo, que no momento que ele esteve em Madrid, na época do Real Madrid, ele perdeu totalmente o controle e entrava na bebida e bebia até cair. Né? Foi uma declaração forte do Cicinho que repercutiu, como eu já disse aqui, no mundo todo e, evidentemente, que também em Madrid. Então, eu gostaria de tocar nesse assunto com vocês agora. Essa declaração do Cicinho. Autuori, você consegue diagnosticar um atleta quando ele chega a esse ponto, mas ainda como profissional do futebol, ainda como jogador de futebol, ou para você ficar à vontade e falar a respeito das declarações do Cicinho e do que aconteceu com ele, ainda é um jogador de futebol. Ele não parou de jogar o Cicinho. Ele ainda tem intenção de continuar a carreira dele de jogador. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cicinho, acho que, e parabenizo por isso, né? Pela franqueza e a frontalidade com que expôs o problema que passou. Logicamente isso vai ter uma repercussão enorme, mas eu acho que acima de tudo, um depoimento importantíssimo para aqueles que estão dentro do futebol. Nós, às vezes, pensamos que vivemos numa redoma. E nós que trabalhamos no futebol, somos pessoas que advêm da sociedade com vícios, com maus hábitos, com problemas. E se pensa que o futebol, você... Está blindado, né? Está blindado, exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo para entender. Aquilo que eu falei, hoje eu não consigo analisar futebol por aquilo que se tornou esse fenômeno socioeconômico violento no mundo todo, sem salvaguardar o aspecto antropológico, né, lógico, filosófico, social, né, pedagógico, eu acho fundamental. Porque ao fim e ao cabo você está trabalhando com pessoas, né? Se você gere pessoas, e as pessoas têm problemas sérios e você só quer que ele renda e jogue, e se não estiver bem saia, se estiver bem vamos explorar ao máximo. E esquece que essas coisas podem acontecer porque são pessoas, né? E pelo fato de jogarem futebol tem uma evidência muito grande e muitas coisas não vêm a baila, como acontece agora, depois que você falou, se sim está a jogar, né? Não parou de jogar. Acho extremamente corajoso da parte dele, parabenizo porque no momento que a gente vive no nosso Brasil aí, com tantas coisas ilícitas, ilegais, e por debaixo do pano, vir alguém com essa frontalidade, parabenizo sim, e fico orgulhoso de ver que, ao falar assim, eu ter tido a oportunidade de ter trabalhado com ele, né? Que bom. E acho que para os jovens é fundamental entenderem isso. Certamente no Clube Atlético Paranaense nós vamos aproveitar, quiçá convidar o Cicinho para que possa ir lá fazer um depoimento para a quantidade de jovens que temos. Desmistifico essa história de que o álcool não é droga, né? Veja o caso do Adriano, né, que é um talento que poderia ter jogado 2 Copas do Mundo, assumiu o problema com o álcool, infelizmente deixou o futebol. O Cicinho também escancara esse problema, e como disse o Autuori, está de parabéns, porque é importante, não o exemplo do que aconteceu, mas o exemplo aí do que pode acontecer com o atleta, enfim, com o profissional de um modo geral. Sornosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite Fox, um prazer recebê-lo. Gostou do futebol do Júnior? Sim, gostou? Muito. Veio aqui e conheceu o Júnior. Voy a intentar jugar como él. No, muchas gracias a ustedes, la verdad. Gracias por la oportunidad. Fue una buena noche, esperando tener muchas más aquí en adelante. Así que bueno,
Foi um prazer compartilhar com todos vocês. Obrigado. Prazer todo nosso. Rapidamente, acredita na classificação do Equador para a Copa do Mundo? Está complicado, está complicado. Né? Tiene jogos muy complicados. Tiene Brasil acá, tiene Argentina en Ecuador. Partidos muy complicados. Tá certo, então. Obrigado, Sonossa. Sucesso com o Fluminense. Autori, muito obrigado pela sua participação. Já queria ter te encontrado aqui umas 3 semanas, mas foi muito legal. Felicidade e sucesso para você com o Furacão. Obrigado. Um abraço para você. Ter sido um prazer revê-lo. O PVC, com quem eu estive há pouco tempo atrás. Sonossa, parabéns. Obrigado, pessoal. Dá um abração no Abel. Tá. E cuidado para ele não ter que, de novo, falar aqui tudo que ele falou. Chegar duro no vestiário. Valeu, Leandro Quesada, Valeu, Paulo Preta. Vinícius Coelho. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Na próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, estaremos juntos com mais uma edição do Boa Noite Fox. Vem aí José Ilan, Renata Cordeiro com o Central Fox. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima segunda, pessoal. Tchau.